Vai fazer o concurso de admissão de sargentos do Exército, a tão sonhada ESA, e tem algumas dúvidas relativo ao concurso e à prova? Pretende se inscrever no concurso da ESA, mas tem dúvidas de como funciona? Vem comigo que eu vou te explicar. Desde já peça aquele like e se inscreva no meu canal, ok? E não esqueça de conhecer o meu curso, meu mais novo curso, Aprovação ESA, onde você tem todas as matérias: português, redação, literatura, história, geografia, matemática, inglês, videoaula, assunto por assunto para cada matéria, totalmente exclusivo, com cronograma organizado e pronto para começar a estudar, com mentoria de matemática, é claro, e também grupo exclusivo via Telegram. Estude onde, a hora que quiser, o momento que quiser, basta ter internet, ok? Inclusive temos o app que você pode baixar no seu celular e ainda conseguir estudar offline. Se você gostou, link na descrição e vem estudar diretamente comigo, tá certo? É isso aí, pessoal, vamos falar sobre, o edital da ESA. Na verdade, esse edital é generalizado, ou seja, todos os assuntos, não importa o ano que você vai estar se inscrevendo na ESA, ele serve para todos. Temos o seguinte: primeiro, quais são os requisitos mínimos para o ingresso na Escola de Sargento das Armas? Bom, segundo o edital, nos traz o seguinte: o candidato deve ter as seguintes condições. Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter concluído o ensino médio em instituição de ensino credenciada pelo MEC. Caso o candidato esteja cursando o terceiro ano do ensino médio, você não terminou o ensino médio ainda, o mesmo só poderá ser efetivado da sua matrícula se no ato da matrícula da Unidade Escolar de Tecnologia do Exército, o ETE, ele comprovar a devida conclusão. Ou seja, se você ainda está fazendo o ensino médio, mas já está no terceiro ano, você pode estar fazendo a prova, e aí quando você ingressar na escola, você pode apresentar o seu diploma de conclusão do ensino médio. Ou seja, você terminou o terceiro ano e pode comprovar. É importante também possuir no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos de idade para a área geral e possuir no mínimo 17 e no máximo 26 anos de idade para áreas de músico e saúde. Ou seja, se você é músico dentro do que a ESA oferece, se você tem um curso de enfermagem, está fazendo, e já está concluindo, óbvio, para você poder se inscrever e apresentar o diploma, você pode se colocar nesse número, entre 17 e 26 anos de idade, ok? Sendo a referência o dia 31 de dezembro no ano da matrícula. Ou seja, existe muita dúvida a respeito da idade. Qual é a idade máxima que uma pessoa pode estar fazendo a prova da ESA e, se aprovado, poder participar do curso? É muito simples. Normalmente a gente fala que é 23 anos e meio. Por quê? Quando você entrar dentro da escola em 31 de dezembro do ano da matrícula, que provavelmente é no ano do concurso, ou seja, fez o concurso da ESA, passou, você tem que ter 23 anos e meio, e quando fizer a matrícula para o curso de sargento do Exército, você tem que ter no máximo 24 anos, ok? Então você fala assim: professor, esse ano eu faço 24 anos. Se você faz 24 anos antes de 31 de dezembro do ano do concurso, você pode fazer a prova da ESA, compreendeu? Se militar, da ativa das Forças Armadas, FA, ou das Forças Auxiliares, que nesse caso compete a Polícia Militar, Bombeiro e etc. Inclusive vou estar falando aqui. Estar classificado nos termos do regulamento disciplinar do Exército, no mínimo
é esse tópico que eu estou lendo, no comportamento bom ou equivalente na força específica. 5. Não ter sido julgado em inspeção de saúde, ou seja, que você não tenha feito uma inspeção de saúde, onde você comprova como inapto definitivamente para o serviço ativo do Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. Além disso, o candidato deve estar em dia com o serviço militar obrigatório. No caso, se você é, nesse caso, menino, né? Ou seja, se você foi dispensado, ou se você ainda não se apresentou, se apresentar, certo? Então está em dia com o serviço militar obrigatório, no caso para os homens, tá bom? Em relação ao exame de saúde, você não ter sido reprovado em nenhuma das forças, ok? Ou seja, estar inapto. Bom, tópico 4. Se não estiver isento, ter realizado o pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. Ou seja, se você entrou com isenção para não pagar, né, não pagar entre aspas, né, no gastar do seu bolso, a inscrição da ESA, você tem que estar em dia. Ou ter pago a taxa de inscrição. Isso aí compete também no concurso. Obviamente, você só pode fazer o concurso se tiver com tudo pago. Se você é ex-integrante das Forças Armadas, né, auxiliares, como Polícia Militar, não pode ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, a menos que esteja no caso de reabilitação. Inclusive, não pode ser oficial, aspirante oficial ou guarda da Marinha que esteja na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, podendo ser da reserva não remunerada, que é de segunda classe temporária. Ou seja, você não pode ter sido excluído, né, e declarado indigno de você poder ser oficial. E também não ser oficial de nenhuma das forças, nem das forças auxiliares. 7. Ser do sexo masculino, ter no mínimo 1,60 m de altura, que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 17 anos de idade incompleto, desde que possua altura mínima de 1,5 m, 1,57 m, né? Não é 1,5 m, na verdade, é 1,57 m. E exame especializado revela a possibilidade do crescimento e do sexo feminino ter no mínimo 1,55 m. Ou seja, se você se apresentar com 17 anos e você não tiver a altura mínima para homens, que é de 1,57 m, né? E das meninas 1,55 m, então você não pode prestar concurso, você tem que ser mais alto. Mas, tendo 17 anos, por que eles consideram isso? Porque a gente está na faixa de crescimento até 21 anos, então eles consideram que você vai crescer ainda mais, né? Então você pode participar do concurso. Se você tiver mais de 17 anos, você tem que ter no mínimo 1,57 m, tá? Ou 1,60 m. No caso, 1,57 m, 17 anos, e 1,60 m para quem tem mais de 17 anos. Caso você seja menor de 18 anos, ou seja, possui 17 anos, necessitará estar autorizado pelo seu responsável a ser submetido ao concurso de admissão. Nessa autorização também deverá ter a permissão para o candidato ser matriculado no curso de formação e graduação de sargento em caso de aprovação nas etapas. Ou seja, se você é menor, tem que ter autorização dos seus pais. Inclusive, sendo menor, se você, no dia 31 de dezembro do concurso, for ainda com 17 anos, você tem que ter autorização dos seus pais ou responsáveis, né? Nesse caso, seja avô, avó, quem é que tem a sua tutela na família. Tópico 9, a gente tem o seguinte, ó. O candidato também não deve possuir nenhuma doença ou limitação que incapacite para a carreira,
Além disso, deve possuir a aptidão física necessária. Todas essas exigências serão avaliadas nas etapas de inspeção de saúde e teste físico, ou seja, você tem que estar aí com a vida física em dia, tá bom? 10. Além disso, o candidato também não deve ter exercido ou estar exercendo atividade perigosa à segurança nacional, não está sendo réu de ação penal, você não pode ter passagem na polícia, né? Não ter sido responsabilizado por atos danosos contra o patrimônio público dessa forma. O concurso também possui uma análise da sua vida pregressa, né? Onde se avaliará se o candidato possui condenação na esfera criminal, entre outras coisas. Ou seja, se no dia da prova você tiver passagem na polícia, provavelmente você não vai ser admitido, mesmo que passe. Então é necessário estar com o nome limpinho na polícia para que você possa estar participando. E também não sendo autor de nenhum ato que seja de vandalismo, etc. e tal, né, de agressão física e tal, que você esteja com passagem na polícia. Isso aí também é muito importante você saber. 11. Apresentar declaração de próprio punho quanto ao exercício e a não de outro cargo, emprego, função pública ou sob recebimento de proventos decorrente de aposentadoria ou pensão. Ou seja, o vínculo empregatício tem que ser 100% do Exército. Ou seja, quando você for passar na prova, você vai ser funcionário do Exército. Ou seja, anteriormente você não pode ter outro emprego para poder participar. Passou na prova, tem que largar tudo, ok? Bom, eu coloquei aqui, possuo tatuagem, posso ser barrado? Né? Na verdade, eu possuo tatuagem, posso participar do concurso? Então, o edital não veda as tatuagens, ok? Desde que elas não façam referência à ideologia terrorista ou extremista, contrária às instituições democráticas, a violência, a criminalidade, a ideia de ato libinoso, a discriminação, o preconceito de raça, credo, sexo, origem, ou ainda a ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas. Então se atente a esses detalhes. Ou seja, você pode ter, né, tatuagem, porque as forças não limitam a esse ponto, porém você não pode fazer ideologia a nada que seja ilícito, ok? Então você tem que ter essas tatuagens bonitinhas que não fazem ideologia e nem é contra absolutamente nada, tá bom? Para as pessoas das áreas de música e saúde, além de todos esses requisitos, o candidato para uma dessas áreas deve possuir. Vamos lá, primeiro, no caso, para quem vai fazer para sargento músico ou enfermagem, etc. Para o candidato músico, deverá comprovar ser possuidor de habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos pela vaga estabelecida em portaria do Estado-Maior do Exército, M, e ser verificado mediante realização do exame de habilitação musical. 2. Para o candidato ou a candidata da área de saúde ter concluído o curso técnico de enfermagem até a data da apresentação na UTE, ou seja, você passou no concurso, já está com nota boa, já está entre os classificados, vai se apresentar na UTE, né, que é a unidade de ensino, em dezembro, diplominha do técnico de enfermagem na mão, tá bom? E aí, como posso fazer a minha inscrição? A inscrição para ela será feita através, né, inteiramente do site da ESA, esa.eb.mil.br. É lá que você faz a inscrição. E dentro do prazo que eles estabeleceram. Inclusive, a emissão do boleto e a taxa de inscrição também é feito lá. Para os candidatos que não possuem acesso à internet, você pode solicitar via carta ou telefone que seja enviado para a sua casa o formulário de inscrição, lembrando que os prazos nesses casos são os mesmos, ou seja, não importa pela internet, não importa se você pedir pelo telefone via carta, o prazo de inscrição será o mesmo para todo mundo, não importa. É importante ressaltar que para a cidade do Rio de Janeiro haverá diversos locais
para o candidato realizar o EI, na verdade. O EI, ó. No entanto, para a realização da inscrição, o candidato apenas selecionará a opção Rio de Janeiro, visando a necessária distribuição do número de inscritos para os locais de exame da cidade. A ESA fará a referida distribuição com a devida antecedência. Outra pergunta comum: sou militar, a quem devo informar sobre minha inscrição ao concurso de admissão? Ou seja, você é militar e precisa informar alguém a respeito desse concurso. Se você já está servindo ao Exército ou é militar da ativa, deve-se lembrar que o comportamento deve estar em bom ou equivalente caso esteja em outras forças. Além disso, o edital traz que é obrigatório o candidato militar informar oficialmente ao seu comandante, chefe ou diretor sobre sua inscrição para o concurso de admissão, para que sejam tomadas providências cabíveis por parte da instituição a que pertence. Ou seja, você vai fazer a prova, tem que ter bom comportamento, tem que ser um bom soldado, né, um cabo ou um sargento temporário, e tem que informar ao seu superior. O que devo colocar no formulário? Suas informações pessoais, o local onde deseja realizar a prova, dentre as opções disponíveis, tá? A declaração dizendo que aceita se submeter às regras do concurso e do Exército, caso seja aprovado. Neste formulário também deve ser colocado o naipe dos instrumentos para os quais deseja ser submetido à prova, prática do exame de habilitação musical, sendo possível a escolha de 2 naipes. Seu CPF, a opção de concorrer ou não às cotas reservadas aos candidatos negros e pardos. No momento da inscrição, o candidato deve informar sua cor, ok? E que atende no momento da matrícula e de que continuará a atender ao longo de sua formação ou graduação a condição de não ter filhos ou dependentes, ou não ser casado, ou haver constituído união estável. Aí o aluno sempre me pergunta: sou casado, posso fazer o concurso? Desde que você não tenha o matrimônio, né, comprovado em cartório, você casou lá no papel, tudo bonitinho. Aí não pode. Ah, eu tenho filho. Se você tem o nome do seu filho registrado na certidão, não pode, tá? Então você não pode, para poder fazer o concurso, não pode ter filhos, não pode ser casado, ok? Ou casada, né? E assim você conseguir participar, você, né, se inscrever tranquilamente lá na hora de fazer, né, isso tudo. E se eu optar por mudar a organização militar onde faria a prova? O candidato que optar por mudar o seu local de prova deverá realizar um requerimento a próprio punho e que deverá ser encaminhado à sessão do concurso de admissão da ESA em até 45 dias antes da realização das provas. Ou seja, você pode solicitar a mudança de local de prova em até 45 dias, no máximo. Lembrando que neste requerimento, deixa eu selecionar aqui até o final. Lembrando que este requerimento que você deve colocar a justificativa para a mudança e a respectiva organização militar onde deseja realizar a prova. Lembrando que, além da possibilidade de organização militar, o candidato também poderá desistir de concorrer pelas cotas e passar a concorrer a vagas de ampla concorrência, desde que faça até o final do período de inscrição. O que preciso saber sobre o pagamento da taxa de inscrição? Ou seja, o que você necessita saber? A sua emissão só pode ser feita através do site da ESA ou em casa, nos casos onde o candidato requereu o formulário de inscrição impressa, onde o candidato deverá gerar e imprimir, realizando o seu pagamento até a data de vencimento. Lembrando que, por ser pagamento via boleto, ele demora alguns dias úteis, cerca de 3 dias, para que apareça no sistema. O edital recomenda e reforçamos para que não faça pagamento entre as 22 horas e as 7 horas da manhã, devido à possibilidade do banco não reconhecer o pagamento e prejudicar a sua inscrição.
Lembrando que a taxa pode ser paga em qualquer lotérica, internet bank ou outros meios credenciados de pagamento. Então fica ligado relativo ao pagamento, ok? Sempre importante pagar 3 dias antes, tá? Sempre 3 dias antes do vencimento, porque senão pode levar até 3 dias para reconhecer o pagamento. Na verdade, eu até aconselho, professor Tiago, a você pagar 5 dias antes, tá? De preferência que não seja entre as 10 horas da noite e as 7 horas da manhã, porque vai ficar programado e pode furar, e aí furar você perde a inscrição. Então, paga, já baixa já o comprovante, que não vai ter problema, e de preferência 5 dias antes. Que mesmo que você pague no banco, inclusive eu pensei isso agora, é possível que ele possa confirmar pagamento ali para você, mas para eles lá talvez não confirma, aí você se lasca de novo. Então, de preferência 5 dias antes, para evitar problema, tá bom? Quais são os requisitos para pedir isenção de taxa? O edital traz a seguinte hipótese: ser filho menor de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial que foi incapacitado em ação durante o conflito e estava a serviço da Força Expedicionária Brasileira, Força Aérea, Marinha de Guerra ou Marinha Mercante, devendo para isso apresentar certidão de nascimento ou casamento e documentos referentes à tutela, adoção, termo de guarda e responsabilidade e outros expedidos por autoridade judicial e documento que comprove a devida atuação do seu genitor ou responsável na Segunda Guerra. For membro de família de baixa renda, para cada categoria exigido documentação diferente. Ou seja, se você é baixa renda, ou seja, sua família não tem renda para pagar a sua inscrição, você vai precisar disso aqui, ó. Se caso for empregado, cópia do contra-cheque ou da carteira profissional ou declaração de empregador com firma reconhecida. Aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio-doença e outras, cópia do extrato trimestral do ano em curso ou comprovante de saque bancário contendo o valor do benefício do INSS e outros órgãos de previdência. Ou seja, se no caso for, você tiver um membro da família que é o seu genitor, que é a pessoa que sustenta a BAR, você vai precisar dessa situação que eu falei no tópico 2, que é relativa à aposentadoria, pensionista, etc., que é o extrato dos últimos 3 meses. Autônomo e prestadores de serviço, cópia do último carnê de pagamento da autonomia junto ao INSS, declaração de próprio punho contendo o tipo de atividade exercida e o rendimento médio mensal obtido. De desempregados, cópia da carteira profissional, formulário de rescisão de contrato de trabalho, declaração informando o tempo em que se encontra fora do mercado de trabalho, como se tem se mantido e comprovante do seguro-desemprego. Ou seja, se você for desempregado ou trabalha por conta própria, no caso de desempregado, você necessita de todos esses documentos informados. Se você é autônomo, ou a pessoa que sustenta a sua casa, que é um dos seus parentes, tem que ter esses documentos também. Depois, cópia do comprovante de declaração de imposto de renda da pessoa física ou declaração de isento. O candidato deverá apresentar a cópia do formulário completo da declaração e notificação do imposto de renda do ano da CA, com base no ano anterior, de todas as pessoas maiores de 18 anos descritas no quadro de composição familiar. Cópia dos comprovantes de despesa relativo ao mês de janeiro ou fevereiro do ano do SEADO, com habilitação, prestação da casa própria, aluguel e do condomínio, construção, mensalidades escolares, curso, comprovante de concessão, de bolsa de estudo ou contas de consumo, luz, água, telefone convencional e celular, água IPTU ou ITR, caso o candidato resida em área rural. No caso em que as contas de energia elétrica e água forem divididas entre 2 ou mais residências, se faz necessária a apresentação de declaração, podendo ser de próprio punho, justificando-se o fato e com outras despesas que possam ser comprovadas, plano de saúde, PVA e outras. Cópia dos comprovantes relativos à composição familiar, documento de identidade CPF para os maiores de 18 anos, desde que não tenha trazido nenhum outro documento. Certidão de nascimento ou comprovante de escolaridade,
para maiores de 18 anos, certidão do casamento e, no caso de casais separados, comprovação dessa situação, certidão de óbito, em caso de familiares falecidos. Caso o candidato estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cadastro Único, CAD Único, poderá requisitar isenção desde que apresente, anexa ao seu requerimento, a cópia dos comprovantes de rendimento relativo ao mês de janeiro ou fevereiro do ano do CA, né? Que é o concurso de admissão, CA, de todas as pessoas que compõem o grupo familiar e que residam no mesmo endereço, e a cópia do comprovante de declaração do imposto de renda da pessoa física, declaração de isento, o candidato doador de medula óssea cadastrado em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde nos termos da legislação em vigor, desde que apresente, anexa ao seu requerimento, a carteira de doador de medula óssea ou a declaração de doador emitida por entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde. Caso sua solicitação de isenção não seja aceita, você tem até 2 dias úteis a partir da divulgação do resultado para pedir uma revisão. Não se esqueça que deverá realizar a inscrição. Ou seja, você, sendo maior de 18 anos, tem que ter esses documentos comprobatórios, tá? Provar que você não tem condição de pagar, e você, menor de 18 anos, também tem documento comprobatório que seus pais não podem pagar. Esse é o resumo, ok? Dentro desses documentos que eu falei. Quais são as armas em que pode escolhê-la? Olha só, todos sabemos que dentro do Exército existem diversas armas onde o aluno vai se especializar, né? Porém, essa escolha não depende somente do aluno. É levado em conta critério de merecimento, então a nota conta bastante na hora de se classificar. Dessa forma, as armas são as seguintes. Em relação à infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, reservadas apenas aos candidatos do sexo masculino. Para geral, que no caso é feminino e masculino, material bélico, manutenção de viaturas de alto, material bélico, manutenção de armamento, material bélico, mecânico operador, material bélico, manutenção de viaturas blindadas e manutenção de comunicações. Isso é tanto para homem quanto para mulher. No caso geral, topografia, intendência, aviação e manutenção, músico, saúde. Isso tanto, né, para mulher ou homem, que no caso é geral, né? Como funciona o curso de formação e graduação do sargento? O CFGS é feito dentro de um período de 3 anos, o curso, onde no primeiro o aluno terá matérias gerais, no segundo ano terá as matérias específicas da arma que escolher, e no terceiro ano será submetido ao que o edital chama de estágio profissional supervisionado, onde o futuro sargento terá experiência prática daquilo que lhe foi ensinado. Vale ressaltar também que a ESA é um regime de internato, ou seja, você não vai para casa, você vai ficar lá, tá? Sendo assim, exige dedicação exclusiva do aluno, que ficará alojado na instituição. Como é a estrutura da prova, no concurso, tá? As provas da ESA, chamado de exame intelectual, possuem 5 etapas, cada uma valendo de 0 a 10, são compostas por questões objetivas, ou seja, aquelas onde há apenas uma alternativa correta, abrangendo diversos conteúdos programáticos, como matemática, português, história, geografia e, recentemente, inglês para as áreas gerais. Além disso, temos questões específicas de música e saúde para os candidatos que se candidatarem para essas áreas. Então, especificamente, matéria de quem fez para a saúde ou para quem fez para a área de músico, tá? Vale ressaltar que para a correta correção, o candidato deve preencher a folha de resposta usando apenas caneta azul ou preta,
inclusive na redação, onde se for escrita com diversas cores, será atribuído nota 0. Então, canetinha azul ou preta, tá? Ainda tratando da redação, ele deverá ser feita com tamanho mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, não contando o título onde o candidato deverá, ou melhor, onde o candidato terá que escrever acerca de determinado tema que a prova trouxer, né? No caso, ele vai dar o título, né? A gente escreveu isso aqui, mas é tanta coisa que a gente às vezes se atrapalha na hora de falar, mas é exatamente isso. Que a prova trouxer. Haverá folha de rascunho e a definitivamente. No caso, é definitivamente não, e a definitiva. Né? Você vai ter uma folha de rascunho, você pode rascunhar a sua redação e depois você copia para onde realmente você vai entregar para o fiscal da sala de aula. Da sala de aula não, como é que fala, gente? Comenta aí. Do concurso. Lembre-se que caso use o rascunho, passe a limpo para a folha definitiva sob o risco de não ter sua redação corrigida. Tá? Que precisa primeiro pontuar nas outras matérias. Pontuando nas outras matérias dentro da faixa necessária, que é a média da prova, aí você tem a correção da sua redação. Quem se inscreveu nas áreas de música, saúde, terão questões a mais? Negativo. Apesar de haver essa impressão, quem optou pelas áreas especializadas fará a mesma quantidade, ou seja, as 50 questões de todos os conteúdos programáticos que os demais candidatos também farão, porém, redistribuição de questões por matéria será diferente, de forma a avaliar a capacidade técnica do candidato nas referidas áreas. A redação deixou de ter caráter classificatório. O que isso quer dizer na prática? Nas edições anteriores da ESA, a nota de redação compunha a média do candidato, fazendo com que determinadas pessoas pudessem ter uma classificação menor ou pior, dependendo do conjunto de todas as notas. Agora, tá? A redação possui apenas caráter eliminatório, ou seja, não fará parte da média de classificação. Dessa forma, aqueles que não obtiverem a nota mínima, que são os 5 pontos, ou descumprirem alguma exigência da redação, estão eliminados. Ou seja, você é avaliado primeiro pela objetiva e depois é avaliado pela redação. E quais são as fases do concurso? O concurso possui diversas etapas da forma a selecionar todos os futuros candidatos, para que você possa se preparar bem e estar ciente do que vai enfrentar. Te daremos, no caso, eu e a minha equipe, né, te daremos uma noção melhor de cada fase do concurso. Exame intelectual, prova objetiva. Como foi dito antes, o exame intelectual é a prova objetiva que será composta por 50 questões divididas entre as matérias matemática, história, geografia, inglês e português, além da própria redação. Para as áreas específicas como enfermagem, música, ainda há questão referente a cada área, conforme a seguinte distribuição. Matemática, 14 questões objetivas para a área geral e 10 questões para as áreas médicas e musical. Português, 14 questões objetivas para a área geral e 10 questões para as áreas médicas e musical. História e Geografia, 12 questões, sendo 6 de cada disciplina para a área geral e 8 questões objetivas, sendo 4 de cada disciplina para a área médica e musical. Além disso, para cada área específica, há 12 questões referentes a cada matéria, ou seja, 12 questões de enfermagem e 12 questões de música, a depender da área escolhida pelo candidato. E por fim, temos a redação, que será para todas as áreas. Nessa etapa,
Nesta etapa, recomendamos fortemente que você chegue com 3 horas de antecedência. Então, candidato, não me chegue meia hora antes, não me chegue 20 ou 10 minutos, a não ser que seja um momento muito coisa. Mas ainda assim você tem o perigo de você não entrar. E por fim, temos a redação, que será para todas as áreas. Nesta etapa, recomendamos fortemente que você chegue com 3 horas de antecedência, pois os portões se fecham 45 minutos antes do início das provas, conforme indica o edital. E se prepare dias antes, inclusive fazendo o caminho para conhecer melhor e assim evitar, olha o bizu. Você vai um dia, sem qualquer compromisso, né, conhecer o caminho. E marca quanto tempo você perdeu. De preferência no momento que tem mais trânsito, tá? E momento de rush, né? Você vai marcar quanto tempo você levou para chegar até o seu local de prova. Assim você não vai ter problemas na hora de chegar no concurso. Chegou, depois de 50 minutos, amigão, né? Depois dos 45 fechou, né? Os portões, tu chegou ali, sei lá, 1h50. Já era, guerreiro, perdeu, tá? O desespero da vizinhança. Lembre-se que é obrigatório a apresentação de documento de identificação, identidade na mão, tá certo? Além deles, recomendarem bastante que você imprima seu cartão de confirmação de inscrição, que você pode pegar no próprio site da ESA ao finalizar sua inscrição. E levar para o local de prova, além, claro, a caneta esferográfica azul ou preta, né? Lápis apenas para rascunho, borracha, régua, prancheta sem qualquer tipo de inscrição, ok? Equipamento eletrônico não pode, tá certo? Além disso, é permitido que leve bebida, não alcoólica, logicamente, né? E alimento. É importantíssimo isso, água e comida, porque pelo tempo de prova você vai sentir fome. E se você for igual a mim, já era, porque eu só consigo pensar de estômago cheio, estômago vazio não rola. Desde que todos eles estejam em saco plástico transparente. E olha só, lembrete importante, todos os horários de referência, né? Olha, referente. É o horário de Brasília. Então, se você mora em outra localidade do país que possui um fuso horário diferente, tenha isso em mente antes de sair de casa. Exame de aptidão física. Essa aqui é a pergunta que todo mundo faz. É uma bateria de testes que irão avaliar se o candidato possui o condicionamento físico necessário para um bom desempenho militar. Para o concurso deste ano, serão realizados os seguintes exercícios. Abdominal supra para menino e menina. Flexão de braço sobre o solo para menino e menina. Corrida de 12 minutos para menino e menina. Flexão de braço na barra fixa para menino e para menina. Inspeção de saúde. Nessa etapa, o candidato, portando documento de identificação, deverá comparecer ao ETE, levando sua caderneta de vacinação e laudo de exames complementares. A relação dos exames necessários estão presentes no edital e são obrigatoriedade do candidato. O Exército não irá custear nenhum exame. Exame de habilitação musical, exclusivo para os candidatos inscritos na área de música, né? Este exame consiste em uma prova prática, o qual o candidato com seu instrumento próprio, com exceção da tuba, que será a usada pela ESLOG, fará a avaliação que a comissão de aplicação lhe exigir, devendo o candidato atingir a nota mínima de aprovação para que se classifique. Os resultados do EHM terão apenas caráter eliminatório, não sendo seu grau computado no cálculo da nota do EI, né? Para a classificação do candidato. Caso demonstre inaptidão,
em algum dos instrumentos declarados por ocasião da realização da inscrição, o candidato poderá solicitar grau de recurso à comissão aplicadora até o dia que antecede ao último dia previsto pela realização do EHM, né? Como funcionam as notas? O candidato deve acertar, no mínimo, 50%, ou seja, metade das questões de cada parte da prova, e não pode possuir nota inferior a 5 na redação. E para que a sua redação possa ser corrigida, é necessário que você acerte metade de cada parte, ou seja, em cada uma das matérias cobradas, você deve acertar metade, para que aí sim possa ter a sua redação corrigida. Caso na classificação haja empate, os critérios serão, primeiro, nota maior, né? Maior nota nesse caso, na parte da prova referente à questão objetiva de português. Maior nota na parte da prova referente à questão de matemática. Maior nota na parte referente à questão de História e Geografia do Brasil. Maior nota na parte da prova referente à questão de inglês. É muito legal, eu fico bugando aqui. Tá certo? Para as áreas de música e saúde, a ordem segue quase as mesmas, mudando apenas que a maior nota na respectiva parte da prova, musical ou da saúde, é a primeira a ser considerada. Lembrando, isso aqui é uma dúvida de muitos candidatos, que a majoração, que é o nome dado ao fator do candidato chamados para as próximas etapas, são maiores que o número de vagas é de até 3,5 vezes o número de vagas, ok? Então, majoração, né, como dito aqui, que é o nome dado ao fato dos candidatos chamados para as próximas etapas, são maiores que o número de vagas, e de até 3,5 vezes o número de vagas. Pergunta que todo mundo faz. Qual costuma ser a nota média dos candidatos? Segundo alguns dados que levantamos, no concurso da ESA de 2020, o último candidato, de número 3.000, que teve sua redação corrigida, teve a nota geral de 7,917, né? Dentro das vagas para o sexo masculino. Para as vagas destinadas ao sexo feminino, a média foi maior, cerca de 8,334, para que a redação pudesse ser corrigida. A tendência que, com o passar dos anos, a média possa subir, devido ao grande número de candidatos por vaga, o que causa uma concorrência cada vez maior. Por isso, é importante ter bastante foco e qualidade na sua preparação. E outra coisa muito importante para você candidato, para você candidata. Vale ressaltar, isso aqui todo mundo esquece, né? Que é sempre dever do candidato observar e ler o edital. Recomendamos bastante que anote no celular um alarme ou outro qualquer meio para que você não perca nenhuma etapa do concurso. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado e tirado a maioria das suas dúvidas. E não esquece de estar comentando aqui no vídeo mais algumas coisas relativas, né, à ESA. Se você tem alguma dúvida relativa a outras coisas, coloca aí no comentário, ajuda a gente, tá certo? E um grande abraço, meu muito obrigado e tamo junto. Valeu!